como orador inscrito a senadora Ana Amélia. Em seguida, o senador José Pimentel. A senadora Ana Amélia propõe, se o senador José Pimentel aceita fazer a permuta. Então, por permuta, com a senadora Ana Amélia, o senador José Pimentel. Senhor presidente dessa sessão, senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, na última quinta-feira, dia 28 de junho, a presidenta Dilma lançou o Plano Agrícola e Pecuário para 2012 e 2013. Esse plano, ele tem uma forte discussão com os vários setores da agricultura brasileira e é considerado o maior e o melhor plano da safra de toda a história brasileira. Ele tem como objetivo investir nessa safra 2012-2013 mais de 15 bilhões de reais, além de aumentar significativamente o volume de recursos para a agricultura brasileira. Só para ter uma ideia, lá em 2003, no primeiro Plano Safra 2003-2004 do governo Lula, nós tínhamos aplicado apenas 27 bilhões de reais. Estamos saindo de 27 bilhões para 115 bilhões de reais na safra 2012-2013. Portanto, é um acréscimo significativo e o nosso objetivo é chegar a 170 milhões de toneladas de grãos produzidos no Brasil para alimentar nosso povo e também alimentar as nações vizinhas, aquelas que necessitam do apoio do Brasil. E este programa tem como objetivo, cada vez mais, inserir o Brasil na produção agrícola nacional e com a forte inserção internacional. Essas medidas de incentivo à produção têm como finalidade a redução das taxas de juros. Nós praticávamos uma taxa de juros média de 28% lá em 2003 e agora estamos reduzindo para algo em torno de 5%, sem correção monetária, portanto, uma redução significativa ao longo desse período. Ao mesmo tempo, estamos aumentando os limites individuais de financiamento. Portanto, cada produtor agrícola brasileiro passa a ter um montante de financiamento muito maior do que o que nós tínhamos nos últimos anos. Tem como finalidade também o incentivo ao médio produtor, que era um setor que ficava basicamente desassistido. De um lado, uma política, senador Paulo Paim, muito forte para a agricultura familiar, com um conjunto de medidas desenvolvidas a partir do Grito da Terra Brasil, das várias entidades e para o agronegócio. E o médio produtor, de um modo geral, ficava ali um pouco desassistido e com grandes dificuldades para participar do mercado competitivo, que é o mercado nacional e internacional. Portanto, esse novo plano agrícola tem o cuidado de corrigir essas distorções. Um apoio fortíssimo à pecuária e às cooperativas, até porque esse 2012 é considerado o ano internacional das cooperativas. E o Brasil, que já teve, nos anos 50 e 60, início dos anos 70, uma presença muito forte do cooperativismo, nos anos 80, nos anos 90 e no início desse novo século, tivemos muitas dificuldades com o cooperativismo brasileiro. Mas, nos últimos 10 anos, temos assistido um fortalecimento significativo, seja da OCB, das organizações das cooperativas brasileiras, com a forte participação na política de crédito, de comercialização, de mediação e, ao mesmo tempo, nos vários outros setores do cooperativismo de crédito. Tivemos um crescimento significativo, inclusive com a criação de uma série de cooperativas com moedas próprias, a exemplo do Banco Palmas, lá no nosso estado do Ceará e Fortaleza, que tem uma inserção muito grande em alguns bairros da nossa capital,
e, ao mesmo tempo, um conjunto de outras cooperativas no setor de serviços, no setor de transporte, no setor de energia, no setor da produção. Portanto, o cooperativismo no Brasil volta a ter uma presença significativa na nossa economia e nós precisamos agora aprovar o novo estatuto do cooperativismo para que possamos cada vez mais fortalecer esse setor e tendo o ano 2012 exatamente como ano internacional do cooperativismo. Avanços nos programas de investimento. Estão sendo fortalecidos os vários programas de investimento e, ao mesmo tempo, ampliando, particularmente para a recuperação do solo e garantia de preços e mais seguro agrícola. A questão do Proagro, dos vários programas de seguro que nós tínhamos até o fim da conta movimento no Banco do Brasil dos anos 80, nos anos 90, basicamente, não tivemos seguro agrícola, retomamos esse processo a partir de 2004 e aqui o Plano Agrícola dá toda uma reestruturação, dá toda uma nova roupagem para que efetivamente este segmento possa trazer uma tranquilidade maior aos nossos produtores agrícolas. Portanto, nas medidas de incentivo à produção, na área de investimentos, os investimentos no setor de armazenagem, nós tínhamos a nossa antiga Cibrazen, que faz parte da memória dos anos 60, dos anos 70, início dos anos 80. No governo Collor, esse sistema foi totalmente privatizado, uma parte foi extinta e agora estamos retomando esse sistema de armazenagem pública para diminuir o desperdício da produção brasileira e, ao mesmo tempo, permitir a manutenção de uma política de segurança alimentar, para que nas regiões em que a produtividade e a produção está sujeito à questão da sazonalidade, da seca, a exemplo da região Nordeste, e esse ano 2012 está sendo um ano de muita seca nas regiões nordestinas, no chamado semiárido, e para que nós possamos armazenar a nossa produção e com isso evitar que a gente tenha o desperdício nesse setor, estamos voltando a fortalecer todo o sistema público e privado e de parcerias no setor de armazenagem. Na área da irrigação, da correção de solos e conservação dos solos, também tem toda uma política voltada na nossa região, a região Nordeste, que temos centenas de milhares de hectares de terras preparados, irrigados, seja pela Codevasp ou pelo nosso Denox, e ao longo dos anos 90, esses setores ficaram totalmente desassistidos e grande parte desses perímetros irrigados tornaram improdutivo e hoje são áreas destinadas muito mais ao plantio de capim para a produção do leite da pecuária. Nós estamos retomando a sua vocação, que é a produção de alimentos, a produção de fruticultura, que traz muito mais valor agregado. Estamos recuperando só no estado do Ceará mais de 300 mil hectares de terra que foram desenvolvidos, implementados com recursos públicos, um investimento médio de $20 mil por hectare irrigado e que nós tivemos em seguida uma baixa produtividade por falta de políticas públicas, de assessoria técnica, de política de armazenamento, de melhoria da produtividade e agora estamos recuperando os mais de 300 mil hectares irrigados só no nosso estado, o estado do Ceará. Se formos para a Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Pernambuco, a Bahia, o nosso Piauí, parte de Alagoas, do Sergipe, o norte de Minas, vamos encontrar ali também muitos hectares, centenas de milhares de hectares de terra irrigados sem qualquer produtividade e, nesse plano safra, estamos retomando. Na questão da correção do solo, temos várias regiões já com processo de desertificação muito adiantado, seja na Caatinga, da região Nordeste, no nosso semiárido, seja em outras regiões, como é o caso concreto do Rio Grande do Sul, que tem algumas áreas já com erosão e o processo de desertificação iniciando por falta da correção dos solos, e esse plano, ele procura dar resposta e toda uma política conjugada com a questão do Código Florestal para a preservação ambiental.
No quesito de aquisição de máquinas e equipamentos, também é retomado toda uma política com redução da taxa de juros, com ampliação de prazo, para que possamos renovar a nossa frota de máquinas e equipamentos e, com isso, aumentar a produtividade nas pequenas, médias e grandes propriedades brasileiras. A agricultura de baixa emissão de carbono também tem toda uma política voltada para esse setor e uma experiência muito forte que o Brasil já desenvolveu para que possamos cada vez mais contribuir com a política ambiental. E se nós vamos para a taxa de juros, para o custeio e comercialização da safra agrícola 2012-2013, estão sendo reservados 63 bilhões e 400 milhões de reais. Essa taxa de juros, que era de 6,75%, senhor presidente, estamos reduzindo para 5,5%. Portanto, uma redução de 18,5% entre a safra 2011-2012 para a safra 2012-2013. Para o médio produtor, que é o PRONAMP, um programa voltado para esse setor que até então não tinha uns recursos mais razoáveis, está sendo reservado para o custeio 7 bilhões e 100 milhões de reais e para investimento 4 bilhões e 200 milhões de reais. E a taxa de juros está sendo reduzida de 6,25% para apenas 5%. Ou seja, uma redução de 20% no crédito para o médio produtor brasileiro. Na área de investimentos, para a aquisição de máquinas e equipamentos, irrigação e armazenagem e o programa ABC, estamos reservando 10 bilhões e 600 milhões de reais. E a taxa de juros, que é de 5,5% a 9%, está sendo fixada em 5,5%, uma redução de até 42% entre a safra de 2011 para a safra de 2012. No setor de cooperativismo, estão sendo investidos 5 bilhões e 100 milhões de reais para a capital de giro e de investimento. E a taxa de juros também tem uma redução média de 18%. Os fundos concessionais, que historicamente têm financiado a produção agrícola na região Norte e Nordeste, tem 3,4 bilhões de reais e estamos discutindo em resolução própria a nova taxa de juros para que possamos também beneficiar os fundos concessionais e, com isso, desenvolver a região Norte e Nordeste, que, embora participe do programa geral, queremos também que ele tenha uma linha diferenciada através dos fundos concessionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Aumentamos também o limite de financiamento ao produtor. No custeio, para o produtor, que era de 650 mil reais, está sendo elevado para 800 mil reais. Portanto, um acréscimo de 15% no crédito para o médio produtor, para que ele possa ter um custeio maior. E na comercialização, também está tendo um aumento de 1 milhão e 300 mil para 1 milhão e 600 mil por produtor. Portanto, um crescimento de 23% na área da comercialização. Também o programa traz um forte apoio à pecuária bovina de corte e leite. Aqui tem recursos para a renovação da linha de financiamento para a aquisição de matrizes e reprodutores bovinos e bubalinos. O limite por produtor está sendo elevado para até 750 mil reais. Para o prazo de pagamento de até 5 anos, e aqui inclui, senhor presidente, também um prazo de 2 anos de carência. E a taxa de juros, a exemplo das demais, está sendo reduzida de 6,75% para 5,5%, sem correção monetária. Portanto, o aumento do limite de comercialização às agroindústrias beneficiadoras, processadoras de leite, de R$ 40 para 50, de 40 milhões para 50 milhões e do prazo para pagamento de 180 dias para 240 dias, para que eles possam ter um prazo maior na fase da sua comercialização. Também, senhor presidente, vem um forte apoio à caprinocultura e à ovinocultura. Essas duas atividades na nossa região Nordeste têm uma presença muito forte por serem animais de porte médio. Aqui,
a linha para aquisição e retenção de matrizes e reprodutores de caprinos e ovinos também está sendo financiado. O limite por produtor é de até R$600 mil e a taxa de juros, a exemplo dos outros programas, também estamos reduzindo de 6,75% para 5,5%. O apoio à suinocultura e aos nossos produtores independentes, que era a grande reclamação, inclusive no programa Brasil Maior. As entidades representativas dos suinocultores foram aquelas que mais apresentaram a demanda para que eles possam ter a produção das suas matrizes, dos seus reprodutores e dos seus rebanhos aqui. A criação de linha para retenção de matrizes está sendo atendida. O limite por produtor vai até R$1.200.000, exatamente para incentivar ainda mais este segmento. E a taxa de juros também é reduzida de 6,75% para 5,5%. Este segmento, senhor senador Paulo Paim, como Vossa Excelência sabe, tem uma presença muito forte na economia do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do interior do estado de São Paulo e também em outras regiões do Brasil. Portanto, esse planejamento tem como objetivo elevar a nossa produção para 400 milhões de toneladas. E isso é um planejamento que vai de 2012 a 2013. E esse crescimento tem como objetivo alimentar cada vez mais a população brasileira e, ao mesmo tempo assegurar a toda a sociedade essa política de maior produtividade. Senhor presidente, para concluir, e a área plantada, nós estamos tendo um crescimento de 15 milhões de hectares, mas também estamos tendo uma recuperação de vários outros segmentos da nossa área para que possamos ter cada vez mais a proteção do meio ambiente. E é por isso, senhor presidente, que os setores produtivos do Brasil, todos eles estiveram presentes na solenidade da última quinta-feira, em que foi lançado esse plano agrícola e pecuário, e ali todos registravam, desde a presidenta da CNA, que é a nossa senadora Cátia Abreu, juntamente com várias outras lideranças, de que este é o melhor programa agrícola que o Brasil lança nos últimos anos. E é por isso que todas as entidades estavam ali, presentes, apoiando e, acima de tudo, dando todo o apoio. Portanto, senhor presidente, o Plano Agrícola e Pecuário 2012-2013 mostra que o agronegócio brasileiro continuará forte e competitivo no mercado internacional e no mercado interno. Com o apoio de toda a cadeia produtiva da agropecuária, vamos continuar ajudando a levar alimento de qualidade para as mesas brasileiras e de outros países. Era isso, senhor presidente, que tinha a dizer e agradeço a concessão do espaço. Muito obrigado. Tudo bem, senador José Pimentel, pelo seu pronunciamento, e convido nesse momento a